Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 5 minutos, muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater e expressar opiniões que tem o apoio cultural e fundamental da APTA-FURG, sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte. Iniciamos a nossa edição dessa quarta-feira, dia 16 de maio de 2018, dia de aniversariante no Paralelo 30, Rafael Viana está de aniversário. Sabia que ia falar alguma coisa no ar. Mas é óbvio que sim, né? Rafael Viana está de aniversário. Parabéns, Rafinha. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns pra ti. Ficando aqui já. 4 anos mais velho já nesse Paralelo. 4 anos mais velho, pois é. Vai fazer 4 né? anos esse ano, mais velho. Vai fazer 4 anos no Paralelo 30, o Rafa. Isso. Olha aí. Parabéns. E aí na ativa... até no dia do aniversário, que é isso. Não dá pra parar. Não dá pra A luta parar. Não para, né? É isso aí. Muito bem, muito bem. Feito o registro. A temperatura em Rio Grande, 16 graus e a sensação térmica, segundo a estação meteorológica da praticagem da Barra, é 13,3 nesse minuto. Leitura atualizada, tá bem? Sabemos que tem uma diferença aí de 3, 4 graus entre a Barra e aqui o perímetro urbano, mas ainda assim dizem que o outono demorou, mas veio determinado agora. Umidade relativa do ar, 82%. Tá? Esse é o outono do sul, não é mesmo? Tô olhando pro nosso convidado. Tô olhando pro nosso convidado aqui, que parece que veio muito bem acolhido pelo nosso frio. Ivanaldo Leite, que vem da Universidade Federal da Paraíba, convidado pelo professor Carlos Machado. Fechamos esse programa aí na última edição do Observatório dos Conflitos, né? Então, o frio do sul te acolhe, Ivanaldo. Muito bem-vindo. Muito obrigado. E Vilmar também está com a gente aqui na mesa. Vilmar Ávila vem... Aí perguntava para ele, te referencio como Paetes, PPG, enfim. Mas está aqui, acho que posso dizer como coordenador do PPG, mas o Paetes não fica fora do estúdio, né? Vem junto também, né? Assim como o Carlos vem com a questão da educação ambiental, vem com o Observatório dos Conflitos, a gente é tudo junto. Não tem como separar as representações e as lutas, né, gente? Então é isso. A mesa está apresentada e o papo proposto para hoje, o tema de hoje é educação ambiental e educação para a justiça ambiental, as contribuições de Paulo Freire. Vamos fazer uma conversa bem legal hoje aqui. A gente conversou antes, Rafa, que a princípio não precisamos tomar o tempo com notas, porque já estamos bem atualizados no Paralelo. Né? Com certeza. Iniciamos a semana com atualidades, né? Com notícias na segunda-feira e temos mesa cheia aí para bater papo. E essas vozes precisam falar. Isso aí. Então tá bem. Vamos começar direto, sem notas e sem a música. Pedir pro professor Carlos, por favor, dá o tom da conversa. Eu fazer uma rápida introdução, assim, e pensei na seguinte ideia. Como o tema é o Paulo Freire, nós poderíamos, talvez, começar, se o Vilmar topasse, para pudesse... como nosso coordenador de educação ambiental e, mais ainda, um dos coordenadores e organizadores e militante freiriano que construiu o evento que ocorreu há 2 semanas atrás em São Leopoldo. Eu acho que seria um bom começo para esquentar e depois a gente comenta sobre
questões do Ivonaldo, se apresenta, Claro. e comenta. E depois eu faço alguns comentários e... Fiquem à vontade. Muito bem. Cumprimentar os amigos radiovintes, telespectadores, a acolhida dessa mesa, né, desse espaço sempre democrático, né, pautado por essa possibilidade de debate mesmo, de diálogo, e acolher especialmente o professor Ivonaldo, né, em nome do programa de pós-graduação. É muito bom tê-lo conosco nesses tempos que a gente precisa estabelecer conexões, diálogos e reforçar os nossos vínculos. Nós partimos da leitura freiriana pensando uma perspectiva de dialogar com a pedagogia do opressor. Né? Este ano é o ano que se comemora 50 anos da pedagogia do oprimido. Interessa-nos pensar, num momento de golpe, a partir de uma compreensão de que o ano de 2016 ele não terminou, pensar como vem se efetivando cotidianamente nas nossas vidas, no nosso modo de ser, uma pedagogia do opressor. Né? Eu não estou invertendo aqui a pedagogia do oprimido, mas em que medida nós podemos estar sintonizados na compreensão das estratégias do opressor. E quando a gente traz essa temática de pensar uma pedagogia do opressor, nós retomamos um pouquinho ali o 2016, né? A situação de golpe que nos causa um grande impacto, ao invés do nosso abril vermelho aqui no sul muito forte, ressaltado pelos movimentos sociais, nós temos aqui um outono cinzento, que é o outono do golpe. Eu estou escrevendo isso num texto sobre pensar a existência em tempos de golpe. Mas eu queria trazer que esse quadro que a gente vivencia no 2016, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, faz com que a gente busque duas condições. Né? Eu acabei de escrever um verbete para o dicionário Paulo Freire, que é adaptação/inserção, o novo dicionário Paulo Freire. E o Freire diz que adaptação, todos nós, os humanos, temos condição de se adaptar, que a adaptação é uma condição que o humano consegue se adaptar mais, mas não basta se adaptar. É necessário se inserir criticamente. Então, mediante esse contexto do golpe, nós nos inserimos criticamente e aceitamos em maio de 2016, um mês depois do golpe, em Jaguarão, a oportunidade de sediar aqui na FURG no ano passado o evento do Fórum, 19ª edição do Fórum de Leituras Paulo Freire. Quando nós organizamos, nós tínhamos dois movimentos. Inclusive, vocês tiveram lá o Paralelo, vai ser um capítulo de livro, né? Isso mesmo. O Paralelo vai sair agora em julho, entre julho e agosto, a nova edição. O Paralelo sai como um dos espaços de discussão desses movimentos de opressão e possibilidades de emancipação. Aí, nós aceitamos a incumbência de sediar o Fórum de Leituras Paulo Freire, e como nós estávamos no ano de crise, nós, repensando a forma como nós agimos nesses últimos tempos e avaliando os nossos equívocos, dentre eles o distanciamento dos movimentos sociais, nós fizemos um fórum impregnado de movimento social. Nós tivemos 25 parceiros na nossa edição do fórum, 25 diferenças, aqui é importante, né? Aquela perspectiva freiriana de a gente sentar com os diferentes e respeitar dentro das diferenças, não na ideia do antagônico. Sim, o antagônico é o opressor, né? E a gente conhece e precisa conhecer mais as estratégias do opressor. E aí nós fizemos, em 2017, discutimos a pedagogias na luta contra as opressões. E lá, em 2017, a nossa temática geradora era Reinventando Paulo Freire, Pedagogia na Luta contra as Opressões. Lá nós pautamos a discussão da opressão a partir de um texto muito bom de um professor chamado Balduino Andriolo, que ele traz duas vertentes. Ele diz que as opressões, elas têm uma dimensão que é antropológica, e aí a dimensão antropológica das opressões, ela gera em nós uma cultura do medo, do silêncio, e nos aniquila. E a gente estava vivemos isso nesses tempos, né? Medo, fobia, vingança, tudo isso dessa lógica do opressor, dessa outra pedagogia. E aí, uma outra dimensão, além da antropológica, o Balduino Andriola, que é um dos leitores do Freire, que conviveu com o Freire, trabalha a dimensão ontológica. E aí ele diz que a dimensão ontológica da opressão,
ela busca aniquilar aquilo que é mais nosso, que é a nossa condição de ser mais. Ela mexe na nossa condição das nossas possibilidades. E aí, quando ele trabalha a questão da ontologia, né, ele diz que as opressões roubam a nossa humanidade, roubam a nossa condição. E aí, encolhem a nossa condição de ser. E aí, por essa dimensão da ontologia, a gente começou a pensar aqui em Rio Grande espaços, possibilidades, todos, né, essas 20 e poucas diferenças e mais outros, da gente poder ser, né, existir em tempo de opressão. Esse movimento proporcionou para nós talvez um fôlego coletivamente, né? A gente começou a ver o quanto nós precisamos valorizar quem está perto, o quanto a gente precisa reforçar os laços, o quanto a gente tem que passar aquela ideia de... a gente estava muito desagregado em pequenas diferenças, né? E aí, quando a gente fez a leitura do fórum, a gente dizia assim, alguém dizia, não, mas eu vou lá e eu penso um pouco diferente do outro. Não, vem para o fórum com a tua diferença. Porque daí a gente não cria aquela homogeneização que mata com o diverso, com o diferente. E vem com a tua diferença. E isso proporcionou para nós um fôlego para 2017. No segundo semestre, eu fui convidado pelo governo da Nicarágua para fazer um trabalho lá na Nicarágua e saí daqui naquele período assim, que a gente estava vivendo muito, né? Até a gente tem lido aí recentemente o texto do Desconstruindo Paulo Freire, do Juliano Thomas, que é uma violência total, um absurdo total, uma inversão axiológica, uma inversão de valores, de tudo que o Freire pensa. E o cara usa as temas. Por exemplo, ele diz assim, eu vou trabalhar com a temática geradora. Ele usa as palavras do Freire para mudar, para maquiar o pensamento do Freire. Depois ele vai falar no segundo capítulo, são vários autores que vai falar que Paulo Freire é o patrono do Paoco. Enfim, são verdadeiras inversões que nos violentam cotidianamente. Eu fui para Nicarágua e foi para mim um alento, porque eu recebo esse convite do governo da Nicarágua e vou lá, e lá eles dizendo, nós queremos falar de Paulo Freire. Paulo Freire esteve aqui, para nós ele é herói. Então você sai de uma terra que você vê o Paulo Freire cada dia mais ser acusado. Nós escrevemos um artigo sobre a escola sem partido e a questão do diálogo nesse contexto, as dificuldades de dialogar com o antagônico. E você chega num lugar e as pessoas dizem, nós precisamos do Paulo Freire aqui. Aqui ele é referência. Então, mediante esse contexto, a gente volta aqui para a nossa terrinha com as nossas lutas e ajudamos a organizar a 20ª edição, que trabalhou agora 2 semanas o legado de Paulo Freire no Rio Grande do Sul, né? Foi um evento que acontece na Unicinos, trabalhou essa temática do legado e eu, por sinal, gostei da última mesa, que a última mesa ela foi um evento que tivemos mais de 50 pessoas de Rio Grande. Nós tivemos possibilidade de fazer parte da mesa de abertura, mas nossos coletivos estiveram em várias salas discutindo e nós fomos com uma expectativa da continuidade da conversa do que a gente iniciou aqui. Claro. Saiu um ônibus daqui, né? Saiu um ônibus daqui e foram várias pessoas que já moram em Porto Alegre, outros que pegaram o caminho. Mas lá eles tiveram uma proposta boa, só que talvez um pouco diferente do nosso escolha aqui. Nós fizemos uma opção aqui pelos movimentos sociais. Lá eles fizeram uma discussão um pouco mais acadêmica. No entanto, deixaram espaço. Foi criado um espaço para os debates. E a gente mediou lá um eixo que discutia a ideia da opressão e emancipação e libertação. Mas a gente estava meio engasgado porque a gente estava discutindo isso e o fórum não tinha gritado, nem um fora Temer, o fórum não tinha gritado, né? E aí eu digo, o professor lá, o reitor, né, falando que ele acredita muito numa perspectiva de ordem, de que meio assim desconstituindo também o Paulo Freire, colocando o Paulo Freire dentro de uma perspectiva que é um pouco mais, talvez assim, uma visão um pouco mais ingênua do Freire, mas mais adaptativa, não insersiva. E aí, nesse movimento, convidamos, estava eu, o professor Carlos e um grupo, nesse encontro que a gente fez na mediação do eixo opressão e libertação. Nós fizemos um debate bem acalorado e fizemos inclusive uma marcha lá. Olhei. Né? Fizemos uma marcha, não sei se fomos bem vistos no espaço. Imagine nós chegando com fora mineração, fora Temer, Lula livre e todos os que a gente podia dizer. Então encontramos nesse um espaço de dizer a palavra. Deu para ver que foram com a perspectiva dos movimentos. Fomos com a perspectiva dos movimentos, porque os indígenas lá foram utilizados só para apresentação cultural. Depois eles não apareceram no evento. Que também é uma coisa que a gente vem problematizando. O que a gente fez, e aqui eu quero mais ouvir o professor Ivonaldo, né? Mas a gente fez esse movimento
e tensionou a discussão, provocou a discussão lá. Só que a última mesa veio um pessoal lá de Recife. E esse pessoal, né, o professor Agostinho, um deles, uns bons freirianos lá, eles puxaram como pensar o Paulo Freire na atualidade e fizeram uma recuperação de todos os momentos que já houve acusação à obra do Freire, trouxeram um estudo bem sério. A última mesa talvez foi a mais interessante para nós, que é esse desafio de pensar a educação popular ou a atualidade do Freire no contexto do golpe. Eu estou escrevendo um texto que vou apresentar na Amped, se for aprovado, sobre um novo verbete: resistir para existir. Eu parto do pressuposto que no contexto do golpe não basta só existir, você tem que estar resistindo como condição ontológica para existir. E aí eu trago esse caldo desse momento, porque a gente não está mais conseguindo ir em evento agora só para ficar no viés do debate, de um debate mais abstrato. É tão forte o golpe, ele nos absorve tanto, tudo que a gente passa no dia a dia, que a gente tem que fazer movimentos. Então a gente tem o trabalho do professor Carlos aqui com esse evento do golpe, está sendo um sucesso absoluto. Estudantes de todas as áreas, teve uma turma da engenharia assistindo esses dias, de todas as áreas, participando desse movimento. Nós estamos com um curso de pós-graduação para acesso à pós-graduação, curso popular das camadas populares. Nós fizemos um debate com o Paetes, com mais de 300 pessoas, para estudantes de 16 a 72, no HU, onde uma professora do ensino médio discutiu com os estudantes sobre o golpe, e dos estudantes pegaram o microfone e ir lá para frente e dizer: eu quero saber como é que vai ficar, né? A gente queria discutir os efeitos do golpe nas camadas populares e no acesso à graduação. Então, como é que vai ficar a figura do negro na universidade? Quais os espaços? E aí a gente vai vendo... Isso, alunos do ensino médio. Do ensino médio que integra o Paetes. Foi lindo, foi lindo. Então a gente continua se mobilizando nesse resistir para existir, e dizendo o que a gente pode pensar aí. Então um pouco do resumo é esse, e aí a gente vê assim, a atualidade do Paulo Freire, para mim, hoje eu não escrevi ainda esse texto, é tentar esclarecer mais, né? Aquilo que Feuerbach dizia: para você enfrentar uma teoria, você tem que conhecer ela profundamente. Então eu acho que nós subestimamos a pedagogia do opressor. Ótimo. Eu acho que lá no 2015, no Ponte para o Futuro, eles já diziam tudo lá. E em vários outros lugares eles diziam. Só que a gente meio que subestimou isso. E eu faço meia-culpa, porque eu também estava como pró-reitor na política de ações afirmativas, acreditamos que era muito possível, que era possível. E agora a gente vê assim, rapidamente. Então, eu estou vivendo 2 momentos na universidade. Eu vou encerrar por aqui, essa é a minha primeira participação. Um é encontrar um aluno que é filho de pedreiro e mãe costureira e dizer: consegui terminar minha graduação. E o outro é encontrar alunos assim que vieram dessa mesma origem, graças às nossas políticas afirmativas ou à política de cotas, e dizer: eu não estou aguentando mais, eu vou ter que desistir. Infelizmente e é efeito do golpe nas camadas populares. E agora pior ainda, né? Começou a surgir o efeito no Paetes. Nós tivemos esse ano, só para uma turma, tivemos 200 e poucos inscritos para 50 vagas. Então, aquele cara que fazia, aquele estudante, aquele sujeito, aquela mulher, aquele homem, aquele adolescente que fazia um curso, que trabalhava num bico ou tinha um serviço, ele perdeu o serviço. E eles estão desesperados procurando um lugar. E um dos caminhos é pela educação. 500 pessoas se inscreveram para a especialização EAD do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental. Nunca teve um número tão grande. E para o Paetes, nós estamos computando lá, passam de mais de 600 inscritos para um total de vagas que a gente consegue oferecer em torno de 300. Então, tem muita gente agora dizendo assim: eu estou desempregado, eu quero encontrar alguma alternativa. Eu preciso buscar algum lugar ao sol. E vem buscando pela educação. Então, o Paulo Freire, ele é muito, mas muito atual para a gente repensar isso, mas talvez para encontrar possibilidades de esperança. Com toda certeza. Ótimo. Ivonaldo, por favor. Muito obrigado. Inicialmente, bom dia aos radiovintes, telespectadores, e agradecer a acolhida muito calorosa no frio aqui no Sul. Olha, é um tema, e valorizar o espaço, parabenizar um espaço relevante, importante nesse contexto que estamos vivendo, onde as oportunidades de dizer a palavra são oportunidades cada vez reduzidas e com cenários os mais desanimadores possíveis, como estamos vivendo. Eu acredito que discutir Paulo Freire hoje
é discutir, sobretudo, também os rumos da educação popular. Essa corrente que surgiu no campo educativo brasileiro, ali na segunda metade do século XX, inicialmente com movimentos de igreja, como o MEB, Movimento de Educação de Base, posteriormente com a UNE também, a União Nacional dos Estudantes, e posteriormente com o próprio Paulo Freire formulando o seu método de alfabetização de adultos, que teve como, vamos dizer assim, laboratório primeiro o Recife, onde ele era professor na Universidade Federal de Pernambuco, e em seguida uma experiência que tornou-se conhecida em todo o país, que foi chamada as 40 Horas de Angicos, no estado do Rio Grande do Norte, onde trabalhou com trabalhadores rurais, operários, e ali foi, digamos assim, uma experiência, aspas, piloto do que veio a ser o chamado método Paulo Freire e, concretamente, as bases da educação popular, essa forma diferente de fazer educação, voltada às classes populares. Evidentemente que na educação popular existem tendências, existem diferenças, compreensões diversas. A Unesco entende como educação popular a educação de adultos, apenas alfabetizar os adultos, mas no modo como nós temos trabalhado, a UFPB, sobretudo, foi a primeira universidade do país e a única, em 1979, a criar um mestrado em educação popular, foi o único no país, pressupõe que criar educação popular e trabalhar com educação popular significa ter em conta alguns condicionamentos de natureza política, de natureza econômica, de natureza ideológica, não é apenas alfabetizar. Essa é uma primeira questão que precisa ser colocada. Bom, dito isto, eu acredito que precisamos ter em conta a historicidade. Paulo Freire produziu sua obra, basicamente, ali no contexto dos anos 60 e 70, antes de deixar o Brasil forçado por um golpe também, o golpe de 1964, golpe civil-militar. Agora tivemos um golpe civil, na verdade é um golpe parlamentar, uma quartelada parlamentar, não é? E deixou o país, em 64, tendo produzido uma vasta obra já, e deu continuidade no exterior, no Chile e em outros países. Quando falamos, sobretudo, eu conheço Agostinho, o Centro de Recursos Paulo Freire em Recife. Quando falamos em discutir a atualidade de Paulo Freire, discutimos, sobretudo, também a necessidade de atualização. É preciso, na conjuntura presente, repensar e reinventar e criar. Eu lembro de uma das conferências dele no Recife, depois de regressar, e foi apresentada a ele uma experiência de aplicação do método. Ele disse: olha, vocês estão me repetindo. Não é para isso. É preciso reinventar. Porque eu trabalhei nos anos 60, o contexto era outro, a realidade era outra, e, portanto, precisamos reinventar. Então, a primeira premissa que eu gostaria de colocar é que trabalhar com Freire hoje significa essa criatividade analítica para reinventar e partir de onde ele deixou e reinventar novas modalidades de trabalhar com o seu pensamento. Há uma discussão no pensamento de Freire sobre se há ali um método apenas ou uma epistemologia, isto é, se o pensamento de Freire é apenas um método para alfabetizar adultos, que, portanto, são as palavras geradoras, o ciclo de cultura, e aí se educa. Vamos trabalhar com pedreiros, então pedra, casa, enfim. É o método de alfabetização, a meu ver, de uma atualidade fundamental. Ou se há também no pensamento de Freire uma epistemologia, quer dizer, uma teoria do conhecimento, uma teoria da educação. Alguém vai achar que sim, outros que não, estamos para debater. Seja como for, quer compreendamos o pensamento de Paulo Freire com um foco mais forte no método, ou entendendo que há ali uma epistemologia, uma teoria do conhecimento, não é? Seja entendendo isso, eu acredito que nós temos o compromisso de reinventá-lo. E reinventar Paulo Freire nas condições atuais, como eu vejo, eu tenho trabalhado um texto nesse sentido, eu acredito que nós precisamos levar em conta pelo menos 4 dimensões nesse trabalho de reinventar o pensamento freiriano.
Uma dimensão metodológica, primeiramente, que significa conhecer, como é que conhecemos a realidade. Como é que nós conhecemos esse mundo que estamos, esse país nosso tão diverso, como é o Brasil da Amazônia, como é o Brasil do Nordeste, como é o Brasil do Centro, como é o Brasil aqui do Sul, o que é este país, não é? Então, a dimensão metodológica, primeiramente, eu acredito que precisamos ter em conta nesse trabalho de desenvolver mais Freire, que significa analisar a realidade conforme as suas especificidades concretas, de repente, trabalhar com o método aqui não é igual como trabalhar com o método no Nordeste. E uma dimensão fundamental nessa perspectiva ideológica significa, por exemplo, levar em conta... Freire trabalhou fundamentalmente com o contexto das desigualdades. Eu acredito que isso é central numa perspectiva metodológica. Temos falado muito em inclusão, é válido, mas talvez o conceito de desigualdade seja mais relevante para trabalharmos e entender a realidade do que propriamente incluir os desiguais. Professor, desculpe lhe interromper, mas são 11h29. Peço licença para a gente chamar o intervalo, até porque pensei em subverter e passar-nos o intervalo, mas sei que atrapalha a TV e rádio. Então, a gente faz intervalo rapidinho. Retoma pensando em todos esses aspectos que precisam ser analisados e acredito que o público que nos ouve, nos assiste também junto comigo, muito atentos e atentas com o que vem sendo falado até agora. Carlos Machado está quietinho. Não, também dizer que o pessoal não se desesperar, porque amanhã às 3h o Ivonaldo vai dar segmento lá no Campus Carreiro, na atividade do PPGA, sobre esse mesmo tema. Estar juntos. Tá bem. Sim. Vamos para o intervalo rapidinho, já voltamos. You